Vocês perceberam que desde que o Flávio Bolsonaro começou a dar entrevistas, e ele está dando 2 entrevistas por dia, o Lula parou de dar entrevistas completamente? A equipe do Lula percebeu que se deixar Lula dar entrevistas e o povo brasileiro puder comparar Lula e Flávio Bolsonaro, a distância do Flávio à frente do Lula vai só aumentar. Lula não consegue formular uma frase, ela não tem começo, meio e fim, ele não consegue raciocinar direito, ele não consegue verbalizar o que ele pensa. Enquanto Flávio Bolsonaro, em todas as suas entrevistas, alcança cada vez mais votos e mais apoio. Ponderado, equilibrado, falando diretamente sobre o assunto, tendo começo, meio e fim, mostrando que tem um posicionamento de um estadista, algo que o Lula claramente não tem. E aí tem agora 2 trechos das entrevistas de ontem do Flávio Bolsonaro para a CNN, que se você não está acompanhando o posicionamento, a performance, né, esses 2 trechos aqui te mostram por que o Flávio Bolsonaro está disparando nas pesquisas. Aqui, a jornalista tenta encurralar ele numa situação em relação ao seu pai. Veja o que ele fala. Oi, senador. Débora falando contigo aqui de Brasília. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para o 360, boa tarde, eu te perguntei se havia possibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro, caso se tornasse elegível e fosse solto a tempo, se ele poderia te substituir na candidatura à presidência. O senhor disse que não. Depois também perguntaram para o senhor se Jair Bolsonaro poderia ter um cargo, ser ministro, eventualmente, de um eventual governo do senhor. O senhor disse que não. Enfim, gostaria de saber o seguinte: por que Jair Bolsonaro não participaria efetivamente do seu governo quando o senhor assumir, caso ganhe? Olha, Débora, acho que, se não me engano, não foi isso que eu falei. O que eu disse, me perguntaram quem seria o presidente de fato, né? Seria o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu respondi, né, que, em sendo a vontade do povo, o presidente será Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte. E a minha bússola, a minha referência, é a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência, né, inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. E eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Eu arrepio tudo, cara. Só de ouvir isso eu fico... Nossa! Senador, então deixa eu só emendar aqui essa pergunta que eu acabei de fazer. Desculpa, Jussara, deixa eu só emendar a pergunta aqui, mais uma pergunta, ainda sobre isso que eu estou falando, que é o seguinte: então, a gente pode dizer que, por exemplo, se o senhor conseguir, né, enfim, nesse trabalho, tornar o seu pai... tirá-lo da cadeia, etc., ele poderia ser um ministro, por exemplo, do seu governo. O que o senhor gostaria, assim, no seu íntimo, o que o senhor gostaria, qual cargo, não na opinião dele, mas na sua, o senhor gostaria de ver Jair Bolsonaro exercendo no seu governo? Olha, eu vou ter a honra de contar com o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter, não só pela experiência que ele teve durante os 4 anos, uma pessoa que está sofrendo uma grande injustiça e que também cresce ainda mais, amadurece ainda mais em diversas áreas, faz muitas reflexões. Eu tenho certeza que algumas coisas ele poderia fazer diferente. Agora, Débora, eu não tenho como nomear o presidente Bolsonaro no ministério agora. Eu sei que eu posso contar, vou poder contar com ele para me aconselhar sempre que possível, como eu faço até hoje. Em algumas oportunidades eu pergunto a opinião dele, uma pessoa que tem uma experiência inigualável no Brasil, uma pessoa que tem uma inteligência, né, que também fora da curva, mais uma vez que tem uma visão política muito acima de qualquer outra pessoa que eu conheça aqui na América Latina. Então, para mim, é um grande privilégio contar com ele. Agora, nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir um ministério no meu governo. Vamos falar a verdade, seria uma coisa maravilhosa. O Lula perdeu, Jussara. Ter o Bolsonaro no ministério. Pensa numa situação dessa, cara, que assim, a volta por cima.
Vamos lá, agora o Flávio falando da proximidade do Lula com o crime organizado. Mais uma grande oportunidade de trazer algo concreto aqui para o Brasil, né? Como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado, porque fica parecendo que ele fala mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam, né, trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do terceiro mandato dele, agora ele vai começar a combater o crime organizado. E pior, ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana, quem conseguiu fugir, beleza, né? Quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula, né, que ele também tem um prazo de validade, a final deste ano. Você vai embora final deste ano, Lula. E vocês, marginais, que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Neutralizado quer dizer CPF cancelado. O Flávio, gente, me desculpa, eu não sabia que o Flávio tinha essa capacidade de articulação, de oratória, de ir direto ao assunto, de explicar as coisas com essa clareza. Sinceramente, eu não sabia, porque ele era mais na dele, ele não é um cara das redes sociais, ele não postava direto. E o Brasil inteiro tá olhando e falando assim, bicho, o cara é bom, o cara sabe falar, é posicionado, tem os valores do Bolsonaro, mas tem um jeito mais, vamos supor assim, com menos rejeição, né? Ele sabe se portar e filtrar as palavras e rebenta nas entrevistas. Enquanto isso, a equipe do Lula tirou ele das entrevistas. Lula não está dando entrevistas mais, a não ser se for um ou outro jornalista super puxa-saco no ambiente controlado e com script pré-produzido pelo Sidônio dizendo exatamente o que ele pode e o que ele não pode falar. Porque agora ele estava lá nos Estados Unidos, foi dar uma coletiva de imprensa e defendeu o tráfico de drogas, dizendo que o tráfico de drogas é o povo que precisa de dinheiro, aí tem que trabalhar. É um trabalho, é uma fonte de renda. E depois eles avisam os traficantes, olha, fujam aí, porque eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa contra o tráfico de drogas, então é bom vocês fugirem agora que vocês têm uma semana. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro falando, cara, eu tô preocupado, porque tá fácil demais. Assim, desgastar o Lula, avançar nas pesquisas, despertar a população para as mazelas do PT, conseguir apoio para o Flávio, tá muito fácil. E quando as coisas ficam muito fáceis, a gente direita, a gente já fala, tem um trem errado, vai vir alguma bomba aí, não é possível. Porque assim, o Lula tá... Cadê a equipe dele para ajudar esse cara? Enquanto isso, o Flávio tá deslanchando assim, super afiado. Eu tô preocupado, gente. Será que é alguma estratégia do PT fingir de idiotas agora, fingirem de retardados agora para lá na frente vir com uma arma secreta? Porque tá muito fácil. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like.